Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No caso de terapia de hoje, eu vou contar a história de um rapaz que tinha dificuldade de relacionamento, as namoradas sempre terminavam com ele, e ele também tinha dificuldade de se manter em emprego, ele sempre era demitido. Essas eram as queixas dele quando ele me procurou. Então o que ele queria, além de resolver essa situação, era entender, compreender o porquê que isso acontecia com ele, porque era um ciclo repetitivo, estava sempre acontecendo. Quando ele me falou que as namoradas sempre terminavam e ele se sentia abandonado, foi essa palavra que ele falou, que ele se sentia abandonado, logo eu perguntei pra ele, você tem mágoa da sua mãe? E ele respondeu, eu nem sei te dizer se eu tenho mágoa ou não, porque ela me abandonou quando eu era um bebê. Olha só, você já associou? Ele se sentiu abandonado pela mãe e por isso ele tinha a sensação de não merecimento. Então ele também era abandonado por outras mulheres, porque a mãe representa todas as mulheres, é o símbolo feminino. Então ele tinha aquela crença de que ele seria abandonado novamente por uma mulher, já que ele foi abandonado pela mãe. Eu não estou aqui para julgar a mãe, ninguém sabe qual a verdadeira motivação. De acordo com conhecimentos espirituais, a gente sabe que ninguém é vítima de nada, nada acontece por acaso. Então, pelo fato dele ter sido abandonado quando criança, não quer dizer que a mãe seja um monstro. Tudo está certo como está. Ponto. Quando ele me falou que sempre era demitido, ele conseguia emprego. Não era difícil conseguir emprego, mas ele sempre era demitido. Não era ele que pedia demissão. Eu perguntei, você tem mágoa do seu pai? E ele me disse, tenho. Do meu pai eu tenho mágoa. Eu perguntei por que ele tinha mágoa do pai. E ele disse que ele também se sentiu meio que abandonado pelo pai dele. Porque quando ele já era adulto, o pai dele e a avó dele, paterna, cuidaram dele a vida inteira. Mas quando ele já era adulto, já tinha mais de 18 anos, o pai dele estava se relacionando com uma mulher. Esse rapaz não se dava muito bem com a mulher, com a atual mulher do pai dele. Então eles estavam sempre discutindo. E para não ficar esse clima chato em casa, o pai preferiu pedir para ele sair. Ele me disse que o pai dele não foi grosso, não teve uma discussão, não teve uma briga, mas o pai dele falou, você já é adulto, já é hora de você procurar um lugar para você. Mais uma vez ele se sentiu abandonado. Ele sentiu que o pai dele estava mandando ele embora. Foi a mesma frase que ele usou quando ele disse sobre os empregos, que ele sempre era mandado embora. O pai representa a nossa prosperidade financeira, representa o nosso trabalho, representa a forma como a gente lida com o dinheiro, com o trabalho, com o emprego, com o sucesso. Então, quando uma pessoa tem problema com o pai, tem mágoa, tem raiva, sempre vai ter uma dificuldade nessa área financeira. A mágoa do pai está relacionada com o chakra básico, é o último chakra, que tem ligação com a matéria. É sempre bom estar com esses chakras alinhados. Quando você está com esses chakras alinhados, você consegue perdoar, você consegue compreender e assim você consegue seguir em frente. Não importa o que o pai fez, não importa o que a mãe fez. O que importa é como você olha a vida daqui pra frente. Se o meu pai errou, eu não vou errar. Se a minha mãe errou, eu não vou errar. Quando você olha de uma forma adulta, porque quando a gente fica com mágoa, com picuinha, ai, fulano falou mal de mim, ai, fulano fez não sei o que lá. Isso é uma mente de criança, é uma mente infantil. Mas quando a gente olha com uma forma adulta, de uma forma consciente, a gente compreende as pessoas, a gente perdoa as pessoas, mesmo que você não compreenda. Ah, eu não sei por que meu pai fez isso, não sei por que minha mãe fez isso, não importa, é daqui pra frente. Então, para ajudar esse rapaz, e esse caso que eu tô contando é muito comum. Muitas pessoas chegam com esses problemas. Ah, eu sempre sou demitida. Ah, eu não consigo ficar muito tempo no trabalho. Ah, eu não consigo ficar muito tempo no relacionamento. Ah, ele sempre termina comigo. Só que nesse caso, eram as duas situações com uma só pessoa, por isso eu pedi a autorização dele para contar aqui pra vocês. E como que eu tratei esse caso? Foi o seguinte, eu fiz primeiro um kit Nova Consciência. Nesse kit eu pedi autoconfiança, autoestima, sentimento de pertencimento e de merecimento, que ele merecia ter um bom emprego e ficar nesse emprego o quanto de tempo ele quisesse, que ele se sentisse valorizado e reconhecido. E eu expliquei pra ele que para ele se sentir valorizado e reconhecido, ele não precisava que outra pessoa fizesse isso. Ele tem que se sentir merecedor de ter respeito, de ter carinho, de ter amor, de ter um bom emprego. Falei que ele tinha que ter o sentimento de pertencimento, porque ele pertence a si mesmo. Ele não precisa ter uma casa para ele se sentir pertencente. Ele não precisa ter uma família para ele se sentir pertencente. Nesse sentido emocional, a gente tem que sentir que nós somos autossuficientes. Nós não somos autossuficientes para viver no mundo sem depender de ninguém. A gente depende do padeiro, a gente depende do rapaz que pega o lixo, a gente depende do médico, a gente depende de um monte de gente. Mas o nosso emocional, a gente não precisa do amor externo. A gente não precisa que alguém nos ame. A gente não precisa que alguém nos dê carinho. A gente não precisa que alguém se importe com a gente. A gente tem que se importar com a gente. A gente tem que ter amor próprio. A gente tem que se achar o máximo. A gente tem que se achar. A gente não tem que falar pro outro. A gente tem que se achar. Eu posso, eu consigo, eu faço, eu dou conta. Expliquei tudo isso pra ele. E na área de relacionamento, eu fiz um kit relacionamento. São kits de radiestesia.
No kit relacionamento, além de pedir amor próprio e autoestima, também tem gráficos para que ele fique harmonizado com a mãe, para que ele tenha facilidade para perdoar a mãe. Perdoar não significa conviver. Perdoar significa lembrar da pessoa ou da situação e não sentir raiva. A gente não perde a memória, não tem como esquecer as coisas que foram feitas, mas a gente pode ressignificar e a gente pode olhar de uma maneira como esse era o nível de consciência da pessoa quando fez isso. E ponto final, a gente não é perfeito, a gente também erra. Então quando a gente fica magoado, a gente se coloca na posição de vítima. Eu sou vítima, fulano fez isso pra mim. E aí eu sou a coitada. Você entende? Então a gente precisa sair desse vitimismo, a gente precisa entender que tudo que acontece tá certo. Ou a gente criou nessa vida, ou a gente criou em vida passada. Não acredito em vida passada, problema seu. Por que seria bom pra ele perdoar a mãe? Eu não vou falar que tem que perdoar, mas por que seria bom pra ele perdoar a mãe? Porque a mãe representa todas as mulheres. Se ele não gosta da mãe, ele não vai gostar de nenhuma mulher. Se ele se sentiu abandonado pela mãe, ele vai se sentir abandonado por outras mulheres. E quando ele se sente abandonado, é isso que acontece. Com o kit Nova Consciência, ele conseguiu compreender o pai, ele conseguiu melhorar a autoestima dele, ele conseguiu um emprego e ele está lá até hoje, já tem uns 7 meses mais ou menos. Ele se sente reconhecido e valorizado e ganha mais do que ele ganhava nos outros empregos. E há 3 meses atrás ele começou a se relacionar com uma moça e ele percebe que ela valoriza ele, ela dá atenção pra ele, ela dá o que ele dá pra ela. Ele dá e recebe. Ele consegue respeitar essa moça porque ele aprendeu a respeitar a mãe mesmo que ele não tenha contato com ela. O símbolo de mãe que ele tem mudou. A imagem que ele tem da mãe, do feminino, do materno mudou. E assim, ele atraiu uma pessoa para a vida dele da forma como ele acredita que agora as mulheres são. Antes ele atraía para a vida dele mulheres que eram como o que ele acreditava que a mãe dele era. E agora ele tem uma outra visão. Então o que ele atraiu é essa nova visão de vida. É essa nova visão da mulher. Eu espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Espero que vocês tenham compreendido a mensagem do caso desse rapaz. Porque pode servir pra você, pode servir pra alguém que você ama. E você pode ajudar essa pessoa com isso que eu te contei. Perdoar pai e mãe facilita a vida em todos os sentidos. Se você quiser fazer esses kits de radiestesia, pode chamar aqui no WhatsApp e falar com a Jaque. Jaque, eu quero fazer o kit de relacionamento, eu quero fazer o kit Nova Consciência. Se você quiser aprender a fazer esses kits e muitos outros, eu tenho 2 cursos, Radiestesia Objetiva e Radiestesia Objetiva Light. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por você estar aqui e até a próxima.